Vamos lá. Vamos falar hoje sobre progressão aritmética, tudo bem? O que é uma progressão aritmética, certo? Em resumo, a sigla PA, certo? Muito usada. O que é uma PA, uma progressão aritmética? Progressão aritmética é uma sequência numérica, certo? Em que essa sequência ela segue um padrão, certo? Vamos ver um exemplo para ficar bem claro. Aqui, eu posso dizer que essa sequência numérica aqui é um padrão, porque se você vê de um termo, de um número para o outro, ele sempre mantém, vamos dizer assim, uma constância, ele vai se alterando com a mesma constância. Por exemplo, do primeiro termo da sequência aqui, que é 1, para o segundo termo, que é o 3, de um para o outro, eu somei 2, não foi? Do segundo termo, que é o 3, para o terceiro termo, eu somei também 2. Do terceiro termo, que é 5, para o quarto termo, que é 7, eu também somei 2, certo? Então, você sempre vai manter essa constância, certo? É uma sequência numérica em que o termo, vamos dizer assim, o termo posterior, certo? Ele vai ser o termo anterior mais um número. Por exemplo, o segundo termo, ele vai ser o primeiro termo mais 2. O terceiro termo, ele vai ser o termo anterior, que é 3 mais 2. O quarto termo, ele vai ser o termo anterior, que é o 5 mais 2, beleza? Isso que é um APA, isso define um APA, tudo bem? Nesse caso aqui, a gente tem uma APA, certo? E a APA, ela tem seus elementos, tudo bem? Cada número a gente chama de termo. Por exemplo, o primeiro termo seria o primeiro termo, ou o primeiro número da sequência. Segundo termo, terceiro termo, tudo bem? O número, o valor que a gente vai alterando de termo em termo, certo? Nesse caso a gente vai somando, ele é chamado de razão, tudo bem? Então, nessa PA aqui, a nossa razão é 2, porque de um termo para o outro, eu vou somando de 2 em 2, tudo bem? Tiago, eu poderia diminuir de 2 em 2? Poderia. Uma PA, uma progressão aritmética, a razão vai ser, tipo, ela é representada pelo valor que vai ser somado ou subtraído de um termo para o outro. Por exemplo, aqui vai somar de 2 em 2. Beleza. Mas poderia ser diminuindo de 2 em 2. Poderia ser uma PA, por exemplo, de 15, 13, 11, 9. Perceba que de um termo para o outro eu fui diminuindo de 2 em 2. Então a razão, nesse caso que eu falei, é menos 2, tudo bem? A razão seria negativa, menos 2, certo? Então os termos, certo? O termo a gente, de maneira geral, chama de, por exemplo, o primeiro termo a gente chama de A1. Sétimo termo a gente chama de A7. Sexto termo a gente chama de A6. É uma maneira mais de generalizar, tudo bem? O último termo, certo? A gente chama de A e o numeral e a posição que ele se encontra. Nesse caso aqui, vamos supor que a PA fosse até o 15. Então, o último termo seria o 15, ele seria o A8, mas nas fórmulas você pode, tipo assim, usar como AN. Depois eu explico melhor, beleza? Então, vamos lá. A fórmula de um termo geral, tudo bem? De uma PA. PA é basicamente, os exercícios de PA você consegue resolver por lógica, se a PA for pequena, certo? A gente pode ver aqui mais ou menos nos exemplos que tem aqui. Mas, de maneira geral, tem duas fórmulas, que são duas fórmulas fáceis de se deduzir, certo? E é bem tranquilo, certo? Então, a primeira fórmula que a gente vai ver é a fórmula do termo geral de uma PA. A partir dessa fórmula, você consegue saber o numeral que está no termo que você quer. Por exemplo, eu posso saber qual é o terceiro termo da minha PA. Eu posso saber qual é o quinto termo da minha PA, tudo bem? De maneira geral, é isso, certo? Então, como é que foi achada, como é que foi criada essa fórmula do termo geral? É simples. Vamos pegar essa mesma PA aqui, ó. 1, 3, 5, 7, beleza? Então, aqui a gente tem, ó, o primeiro termo é 1, certo? A razão, como a gente já viu, é 2, beleza? E perceba que está tudo bonitinho, ó. 1 mais 3, 1 mais 2, 3, mais 2, 5, mais 2, 7, tá tudo perfeitinho, beleza? E se você perceber, a gente consegue descobrir o valor de certo termo seguindo a lógica. Por exemplo, olha, o segundo termo aqui, que é o 3, eu posso dizer que o segundo termo, certo? Ele vai ser o primeiro termo, que é 1, mais uma vez a razão, tudo bem? Então, o primeiro termo é 1. Se eu quero saber o segundo termo, eu vou pegar o primeiro termo, que é 1, e vou somar com uma razão.
beleza? Uma razão, certo? Então, seria 1 mais 2, que é o valor da razão. Isso vai ser exatamente o segundo termo. Perceba, eu vou pegar o primeiro termo, ó, que é 1. 1 mais 1 vezes a razão. A razão é quanto, né? 2. 1 mais 2, beleza? Vai dar quanto? 3, que é exatamente o segundo termo. Vamos lá, vamos supor que eu quero saber o terceiro termo. O terceiro termo, eu posso deduzir o seguinte: o terceiro termo vai ser o primeiro termo, certo? Ele vai ser o primeiro termo, que é 1, mais 2 vezes a razão, ó. 2 vezes. Do primeiro para o terceiro termo, eu vou pular a razão 2 vezes, ó. Uma razão, 2 razões. Então, vai ser o primeiro termo, que é 1, mais 2 razões. O primeiro termo é 1. A razão não é 2? Então, 2 vezes a razão. Então, vai ser 2 vezes 2, vai ser 4. 1 mais 4 vai ser 5, certo? Então, deu exatamente o terceiro termo, ó. Aqui embaixo, como a gente está vendo, beleza? Então, perceba que ele mantém um padrão. Vamos imaginar um exemplo que a gente quer saber o quinto termo. Para a gente saber o quinto termo, a gente vai pegar o primeiro termo, que é 1, e vai somar com 4 razões. É sempre, se eu quero saber o quinto termo, eu pego o quinto termo é 5, diminuo 1, vai dar 4. Então, eu vou somar 4 razões. Vai manter sempre esse padrão. Ó. Por quê? Ó? Primeiro termo aqui, quinto termo aqui. Ó. Do primeiro para o quinto, eu vou pular quanto? Uma razão, 2 razões, 3 razões, 4 razões. Tudo bem? Sempre vai ser esse padrão. Então, a partir daqui, a gente consegue montar uma fórmula para generalizar, certo? Se eu quero saber o centésimo termo, posso trabalhar com a fórmula, certo? Então, a fórmula do termo geral do APA, a partir desse raciocínio, é essa aqui, ó. A n é igual a A1 mais n menos 1 vezes R, beleza? Como assim, Thiago? Tu falou um bagulho, eu entendi, mas agora eu me perdi todinho. Vamos lá. Vamos ver na prática, certo? Vamos supor, esse n aqui é generalizar, entendeu? O n é para generalizar. Vamos supor que eu quero saber o 12º termo. Então, seria meu A12, tudo bem? Meu A12 vai ser o primeiro termo, que é 1, certo? A1, ó, estou substituindo. A1 mais n menos 1. 12 menos 1 vezes a razão, que é quanto? 2. Dá de 2 em 2 que vai somando? Então, a razão é 2. Perceba que esse n menos 1 aqui, ó, é exatamente o raciocínio que a gente teve agora. Ó. Eu quero saber o terceiro termo, eu vou somar 2 razões. Eu vou diminuir 1 de 3, vai dar 2, e vou somar 2 razões. Quero saber o décimo termo, subtraio 1, vai dar 9. Então, eu vou pegar o primeiro termo, que é 1, e vou somar com 9 razões. Então, esse n-1, ó, se eu quero saber o 12º termo, eu vou pegar o 12 e subtrair por 1, ó, certo? Vai dar 11. Então, eu vou somar com 11 razões, ó. Vai ficar 11 vezes 2. É a mesma lógica. Eu estou tentando para vocês aqui demonstrar como que chegou a fórmula. Qual o raciocínio para chegar na fórmula, tudo bem? A fórmula não foi Deus que botou toma a fórmula, não. A fórmula é pensada, certo? Tem uma lógica por trás. Beleza? Então, aqui, ó, a gente vai ter A12 vai ser 1 mais 12 menos 1, que é 11, vezes 2. 1 mais, tá bem feinhozinho, né? Mas tudo bem. Deixa eu ajeitar aqui. 1 mais 11 vezes 2 vai dar 22. 1 mais 22 vai dar 23. Então, 23 vai ser meu 12º termo. Tiago, está certo mesmo? Será que está certo? Vamos ver, a gente pode conferir. Já que o APA é uma pequena, uma APA simples, a gente pode conferir na prática mesmo. Vamos lá, ó. A gente tem 15, depois seria 17, né? Soma 2, 19. Opa, 21. E por fim, ó, 23. Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º, 11º, 12º. Perceba que bateu, certo? Então, 23 realmente é o 12º termo da nossa PA, beleza? Então, a fórmula do termo geral, de maneira geral, parece ser bem redundante, mas é assim que se trabalha. Quero saber um termo, quero saber os 12º, por exemplo. Então, vai ser A12. E substituo os valores na fórmula, beleza?
Aqui um exemplo, certo? Se vocês quiserem dar uma olhadinha, beleza? Usando a mesma PA, certo? Eu quero saber o 20º termo da PA. Então, substituo os valores e boto na fórmula e resolvo as contas, certo? A segunda fórmula de PA é a soma dos termos de uma PA. Como assim a soma dos termos de uma PA, Tiago? Vamos supor essa PA aqui, certo? Essa PA ela é infinita porque ela tem esses 3 pontinhos aqui, certo? Assim, eu considerei como infinita, mas vamos supor que ela acabasse aqui, ó. Vai até o 15. Aí pode ser um problema. Tiago, a soma desses valores aqui, qual que seria? Certo? Aí criaram a fórmula para deduzir isso. Tudo bem? Você pode somar 1 mais 3 dá 4. 4 mais 5 dá 9. 9 mais 17 16. 16 mais 9, 25. E pode ir somando e você vai descobrir a soma. Beleza. Mas imagina que a PA tem 100 termos. 100 termos. Você vai somar os 100. Você vai somar 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9 mais 11 mais 3 mais 15 mais 17 mais 19 até o centésimo termo. Vai dar trabalho, não é isso? Então, para simplificar, montou-se uma fórmula que é a soma dos termos de uma PA. Vamos ver o contexto. Imagina uma sequência, certo? Imagine a PA. Essa PA aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa é a PA, certo? Então a gente tem aqui o primeiro termo é 1, o último termo é 10. E a razão, ó, como é que a gente sabe a razão? Ó? Daqui para cá, somou-se quanto? Somou 1. Então a razão é 1. Se fosse, por exemplo, 2, 1, 0, menos 1, vamos supor. Daqui para cá, ó, eu diminui 1. Então a razão seria menos 1, beleza? Uma maneira prática de você descobrir a razão de uma PA é você pegar um termo, vamos supor 4. Pega o termo e subtrai pelo anterior. Então 4 menos 3 que vai dar 1. Então 1 é a razão da minha PA, tudo bem? Então, ó, imagina essa PA, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bem rapidinho. Se eu quiser somar todos os termos de 1 a 1, eu poderia. 1 mais 2 mais 3 mais 4. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 6, 21. 21 mais 7, 28. 28 mais 8, 36. 36 mais 9, 45. 45 mais 10, 55. Então, a gente teria a soma 55. Mas, como eu falei, se fosse uma PA maior, a gente ia somar por um, de um por um, ia dar muito trabalho, certo? Então, criaram, certo? Se não me engano, foi Fibonacci que fez isso, certo? A lógica, eu aprendi sempre que foi ele, enfim. Criou uma maneira mais prática de fazer, certo? Que é essa aqui, ó. Para efetuar a soma, o mais convencional seria efetuar a conta dessa forma. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 1 por 1 do jeito que eu fiz, beleza? Porém, a gente pode trocar a ordem. Eu posso somar, tipo, na sequência, como também eu posso somar o primeiro com o último. Eu posso somar 1 com 10, 2 com 9, 3 com 8, 4 com 7. É a mesma coisa. A ordem não vai alterar o valor final, beleza? Então aqui, ó, eu posso somar, ó, 1 com 10, 2 com 9, 3 com 8. Eu vou somando o último, depois que sobraram, os últimos que sobraram, depois os últimos que sobraram, e assim vai. Agora, se você perceber, nessa soma, o resultado sempre será o mesmo. Aqui, ó. A soma do primeiro com o último aqui vai dar 11. O primeiro com o último que sobrou vai dar 11. O primeiro com o último que sobrou vai dar 11. Sempre vai dar o mesmo valor. Nesse caso, dessa PA, vai dar 11, certo? Então, como é que a gente poderia encaixar isso? O que a gente pode deduzir a partir disso, certo? Vamos lá. Primeiro, você tem que tomar cuidado, ó. Quando você for fazer isso, ó, 1 mais 10, 11, beleza. 2 mais 9, 11. 3 mais 8, 11. 4 mais 7, 11. 5 mais 6, 11. Aí, 6 mais 5, 11. A partir daqui, ó, é como se eu desconsiderasse. Por quê? Porque eu já somei 6 com 5 aqui, ó. Eu já somei 7 com 4 aqui, ó. Então, essa parte laranja, essa soma que está em laranja, ela já foi feita. Então, ela seria uma repetição. Então, tudo bem? Então, aqui é como se a gente descartasse. Beleza? Então, Tiago, a partir disso, eu consigo montar uma fórmula, não consigo? Consigo. A gente consegue sim. Vamos lá. Perceba, ó, que quando eu peguei os valores aqui, ó, pronto. Isso aqui, ó, é somando o primeiro com o último, né?
Essa parte aqui a gente desconsidera porque foi repetição. Se eu pegar os valores aqui, ó, aqui deu 11, aqui deu 11, aqui deu 11, aqui deu 11 e aqui deu 11. Se eu for somar esses 11 tudinho, ó, vai dar os mesmos 55 que a gente calculou do jeito normal, entre aspas. O mesmo 55. Então, é uma maneira mais rápida, mais simples de eu calcular a soma dos termos de uma PA. Certo? Então, vamos ler aqui, ó. Então, Tiago, se eu somar o primeiro termo com o último tantas vezes, eu encontro o mesmo resultado? Sim. Primeiro com o último, eu vou encontrar 11. Sobrou 2 com 9. Primeiro com o último, deu 11. Primeiro com o último, deu 11. Sempre vai dar 11, tudo bem? E eu somando esses 11, vamos dizer assim, eu vou encontrar a soma dos termos, beleza? Então, vamos lá. Agora perceba, se eu fosse somando o primeiro com o último, mantendo essa sequência, uma hora eu iria repetir os termos, que é exatamente essa parte laranja daqui, tudo bem? Então, isso afetaria a conta, obviamente. Eu vou estar somando os termos que eu já somei antes. O que eu faço? Simples, eu vou dividir por 2. Como assim? Perceba, quando eu somei aqui, beleza, eu somei essa parte aqui, show. Quando eu somei aqui, eu repeti exatamente o que eu já tinha feito. E essa repetição, ela não pode entrar na minha conta. Eu já fiz as contas, eu já somei 5, 6, eu já somei 4, 7. Então essa repetição aqui, ó, ela não pode entrar. Como é que eu posso fazer para descartar essa repetição? É simples, eu vou dividir por 2. É só eu dividir toda a conta por 2. Ó, eu já fiz uma conta aqui, ó, e fiz ela pela segunda vez. Para eu cortar essa segunda vez, eu divido tudo por 2. Mas como assim dividir por 2? Vamos lá, vamos ver. Vamos ler o resto aqui, ó. Se você está somando 1 mais 10, 2 mais 9, 3 mais 8, etc. duas vezes, corta essa repetição dividida por 2. Isso funciona, certo? A partir daqui a gente consegue montar a fórmula. Veja como vai ficar bem clarinho na mente de vocês, certo? Logo, para eu calcular a soma dos termos de uma PA, para não ter que somar tudo por 1, eu posso simplificar em a soma dos termos de uma PA, certo? Que geralmente é escrita como SN, é igual a A1, que é o primeiro termo, mais AN, que generalizando é o último termo. Tiago, mas por que AN? Porque uma PA ela pode ter 3 termos. Uma PA ela pode ter 5 termos. Uma PA pode ter 9 termos. Então, eu não sei exatamente a quantidade de termos. Então, eu coloquei o N para generalizar. Se tiver 9 termos, A9. Se tiver 10 termos, A10, tudo bem? Se eu quero saber a soma até o quinto termo, A5, beleza? Então, a soma dos termos vai ser igual ao primeiro termo mais o último termo, que é exatamente o que a gente fez aqui, ó. O primeiro mais o último, o primeiro mais o último, beleza? Vezes a quantidade de termos. Como assim, Thiago? Nessa PA aqui, ó, nessa PA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a gente tem 10 termos. E perceba que se eu fosse somar o primeiro com o último aqui, ó, perceba que eu teria 10 somas, ó. 1, 2, 3, 4. Eu teria 10 somas, tudo bem? Só que eu só quero metade dessas somas. Eu não quero essa parte laranja. Eu quero só metade, que é essa parte que está aqui em preto. Então, se eu quero só metade, eu vou pegar a quantidade de termos, que também é a quantidade de somas que eu tenho aqui, ó. Eu vou pegar a quantidade de termos, que nesse caso da PA aqui foi 10. Então, eu vou pegar a quantidade de termos, que generalizando aqui vai ser N, e vou dividir por 2 para justamente cortar essa repetição aqui, tudo bem? Então, de maneira geral, a soma dos termos vai ser primeiro termo mais o último termo vezes a quantidade de termos dividido por 2 para cortar aquela repetição, tudo bem? Então, essa é a fórmula da soma dos termos de uma PA, certo? Vamos ver um exemplo? Vamos pegar o mesmo exemplo da PA anterior, beleza? 1, 3, da primeira PA que a gente viu, perdão. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, vamos lá. Aí vamos supor essa PA aqui, ó. Eu quero saber a soma dos 20 primeiros termos. Eu quero saber o S20. Como que eu calculo a soma dos 20 primeiros termos? É simples. Pego o primeiro termo mais o último termo, que no caso seria o 20º.
Tiago, eu não sei qual é o 20º termo. Como é que eu descubro o 20º termo? A gente já viu hoje. Fórmula do termo geral. Eu não quero saber o A20, o 20º termo. Então, A20 vai ser igual a... Qual é a fórmula? Primeiro termo. Então, A1, que é o primeiro termo, que no caso é C1, mais N menos 1, certo? Então, 20 menos 1, vezes a razão, ó, que é 2. Vai de 2 em 2. Então, a razão é 2. Então, meu A20 vai ser 1 mais 20 menos 1, 19. 19 vezes 2. A20 vai ser 1 mais 19 vezes 2 vai dar 38. 38 mais 1 vai dar 39, tudo bem? Então, tudo isso aqui é igual a 39. Então, meu 20º termo vai dar 39, certo? Então, ó, soma dos 20 primeiros termos. Como é que faz? Primeiro, o A1, primeiro termo, que é 1. Mais o 20º termo, já que eu quero saber a soma dos 20 primeiros, eu vou pegar o 20º termo, que eu descobri agora que foi 39. Primeiro termo, mais o último, vezes a quantidade de termos, que é 20, ó. Quero saber a soma dos 20, então eu vou pegar 20, certo? Dividido por 2, certo? Fazendo as contas para vocês aqui, ó. 1 mais 39 vai dar 40. 40 vezes 20 dividido por 2. 20 dividido por 2, eu posso fazer a conta, vai dar 10. 20 dividido por 2 vai dar 10. 40 vezes 10, 400. Então, em resumo, PA é isso. Se vocês quiserem fazer, ó, a tarefinha de casa, a soma dos 30 primeiros termos de APA é exemplo, certo? É bem simplesinho, beleza? Isso aqui é só para a gente ter uma ideia como seria a PA, certo? Enfim, é isso. PA em resumo essas duas fórmulas. Claro que envolvendo questões envolvendo o Enem, vai ter um contexto, vai ter uma história por trás, você vai ter que interpretar. Pode ter situações como essa que você vai ter que usar as duas fórmulas. Enfim, vocês podem tentar resolver exercícios de PA e PG é para outro dia, de PA, de Enem e tudo mais, e vocês podem mandar para mim no Instagram, no Twitter, no WhatsApp, correio, as dúvidas, beleza? Por favor, eu gosto que tirem dúvida comigo. Então, se vocês tiverem dúvida, podem tentar resolver exercício. Se vocês quiserem que eu prepare exercício para vocês, peçam para mim, certo? Eu preciso que vocês procurem também, certo? Beleza? Em resumo, é isso. Bons estudos.